programa Rotação está de volta. Hoje o nosso convidado é um médico especialista em angiologia, cirurgião vascular, Dr. Ricardo Martucci. Dr. Ricardo Martucci, estamos falando sobre varizes, o senhor estava falando a respeito de como elas surgem, sobre o diagnóstico, né? Qual a importância da prevenção das varizes? E quais métodos são usados para prevenir? Bom, a prevenção é fundamental para evitar as complicações, como trombose venosa, a tromboflebite, que é uma inflamação superficial numa varize, as úlceras varicosas, né, que são de difíceis cicatrização muitas vezes, e a varicorragia. Às vezes a pessoa tem uma varize, um tipo de varize muito superficial, que dormindo rompe e sangra à noite, e a pessoa acorda assustada com aquele sangue todo. E só para aproveitar a oportunidade, se isso ocorrer, se alguém nos assiste, é comprimir o local, colocar lá um pano limpo e enfaixar aquele local para parar e colocar a perna para cima, para depois tomar as devidas providências. Então, evitar as complicações. Quais são os métodos que nós utilizamos para isso, para evitar isso? Hoje, doutor, nós atuamos na nossa clínica, fazemos a escleroterapia química, um produto químico para secar os vasinhos, convencional, que a maioria dos cirurgiões vasculares usa. E fazemos a Ampla 3, a escleroterapia Ampla 3. O que é isso? É um tipo de escleroterapia com os anos de experiência que nós desenvolvemos, que é mais potente para eliminar esses vasos. E o laser transdérmico. Laser transdérmico, o laser é uma luz que é emitida no trajeto do vaso sanguíneo, e essa luz é absorvida pelo cromóforo, que é a hemoglobina que está dentro dos glóbulos vermelhos, e transformada em calor. Esse calor vai agir na parede do vaso, e provocar um processo de desnaturação das proteínas. O que é isso? É um processo de quebra dos colágenos, e a veia começa a fechar. Às vezes vai uma semana, 2, 3, 4, um processo mais lento, mas mais efetivo, menos invasivo. E com uma durabilidade assim, bem melhor. Além do laser transdérmico, que hoje a gente usa muito, usamos principalmente associado com a escleroterapia. Por quê? Porque nós vamos ter uma dupla ação. A ação do laser, que é um fator físico do calor, e a ação química do produto, para realmente ocluir aquelas veias, principalmente aquelas veias mais dilatadas. Aproveitando aqui a oportunidade, que tipo de vaso nós temos nas pernas? Nós temos os vasinhos até 1 milímetro de diâmetro, de 1 a 3 milímetros as microvarizes, ou chamadas veias reticulares, e acima de 3 milímetros, quando tortuosas, alongadas, são as varizes, né? Então, o laser associado à escleroterapia química é um método muito interessante e hoje em dia muito eficaz para essas varicosidades e microvarizes. E temos a crioescleroterapia. Crioescleroterapia é um método onde usamos as seringas, colocamos as seringas com líquido, produto químico, dentro de um resfriador, e vai a menos 40 graus. Congela tudo. Logo depois que tiramos dali, esse gelo vai derretendo. E nós injetamos dentro dos vasos. E o que acontece? O frio dá uma vasoconstrição. O vaso, que é de um determinado calibre, diâmetro, ele vai fechando. E o produto age melhor.
Mas são determinados tipos de varicosidades que a gente seleciona para usar. Por quê? Se pegarmos 100 pessoas aqui, cada uma tem uma particularidade que devemos tratar de forma personalizada. E, além disso, a escleroterapia com espuma. O que é a espuma que tanto fala, espuma densa, né? Comenta muito, né? É novidade, né, doutor? Na verdade, a gente já faz esse tratamento há 10 anos, pouco mais de 10 anos. Mas ele, nos últimos 5 anos, é que foi assim, ficou mais generalizado na classe especialista. É um líquido que nós transformamos ele, através de 2 seringas com conector, em uma espuma, jogando de um lado para o outro, e fica como se fosse uma espuma de barbear mesmo, né? E injeta dentro do vaso, principalmente para as veias mais calibrosas, para fechar essas veias. Ele é muito mais potente do que o líquido esclerosante. Então ele consegue dar uma irritação na parede do vaso para que ele oclui, para que ele feche, né, e desapareça. Existem diversas concentrações da espuma, que nós sabemos, temos que ter a experiência, a prática. Por quê? Porque quanto mais concentrada, por exemplo, na veia safena, for fazer uma aplicação de espuma, eu tenho que usar 3%. Nos vasinhos menores, a 0,25% ou 0,5%. Então tem toda uma técnica para que nós possamos ter bons resultados e ter uma eficiência melhor. E as modalidades no tratamento das varizes, as terapêuticas? As modalidades das varizes instaladas, vamos dizer assim, já inclusive nas safenas, bem, né? Da safena, nós temos 3. A cirurgia convencional, a termoablação com radiofrequência ou endolaser e a escleroterapia com a espuma. Que é a espuma. A cirurgia convencional, ela é eficaz, mas é muito mais traumática do que a termoablação com endolaser ou radiofrequência. Por quê? Porque tem cortes, tem uma extração da safena, forma mais hematomas. É uma cirurgia... A recuperação é mais lenta. Uma recuperação mais lenta, demora para recuperar. Essa com termoablação, a recuperação é muito mais rápida. E o que é a termoablação, né? Termo é calor, ablação é fechamento. A radiofrequência e o endolaser têm uma ação semelhante, que é a finalidade de liberar energia térmica dentro do vaso, né? Através de um catéter. Na radiofrequência, através de uma fibra ótica no endolaser. Com acompanhamento do ultrassom, nós visualizamos, por isso que o cirurgião vascular atual tem que ter um conhecimento também de ultrassom para os procedimentos, né? E é introduzido esse catéter até a veia safena chegar na veia femoral, onde vai desembocar. A uma distância da veia, a gente vem tracionando para que o processo de fechamento acabe ocorrendo. Os sintomas das varizes, e aliás, falando em dores, só as varizes que dá dor nas pernas ou existem outras? Então, os sintomas das varizes... Doenças. Quando dão sintomas, porque muitas pessoas têm aqueles pelotões de varizes e não tem sintomas. Não tem sintoma nenhum. Dor, cansaço, sensação de peso. A sensação de peso nas pernas desconfortáveis, é um sintoma mais comum que as pessoas têm, geralmente. Além de outros, o prurido, a coceira nas varizes, a queimação, o formigamento nos pés, né?
mas quando sintomático, a sensação de peso nas pernas, aquelas pernas, a pessoa fala, parece que estou com uma perna de elefante pesada, né? E é o mais comum dos sintomas, né? E o que mais que... Na verdade, as dores das tipo... dores, Não, nós temos as dores, em muitas oportunidades, os pacientes chegam, doutor, eu devo estar com varizes internas, porque eu estou com dor nas pernas. As dores nas pernas podem ser de origem ortopédica, né? As artroses de coluna lombar, repercutindo através de compressão das raízes nervosas para os membros, as artroses de quadril, de joelho, né? Isso vai refletir nos membros inferiores. Vão refletir nos membros inferiores, as dores, né? E as doenças neurológicas, a polineuropatia diabética, que afeta os nervos, né, o diabetes, e dá muitas vezes dores assim de difícil resolução. Polineuropatia alcoólica é uma outra causa. E as doenças reumatológicas, artrites reumatoides, com comprometimento de dores nas juntas, né? Então nós precisamos fazer um diagnóstico diferencial desse tipo de dores, né? Muitas vezes a pessoa tem uma dor na face lateral da perna, varizes não dá dor na face lateral da perna, é uma ciatalgia, uma compressão do nervo ciático. Né? Doutor Ricardo, para nós concluirmos a respeito das varizes e também para nós encerrarmos esse bloco, vamos falar em mitos e verdades sobre o varizes. Opa, vamos lá, doutor. Então, as atividades físicas, né? Pessoas perguntam, musculação da varizes? Depende. Como tudo na vida, é bom senso, né? Fazer a musculação, aumentar a tonicidade dos músculos é importante, mas desde que seja de uma forma controlada, principalmente, obviamente, nas pessoas que têm uma tendência em ter varizes. Então, se é feito a musculação com muito peso, isso acaba proporcionando as varizes. Mas de uma forma ponderada, não, né? A caminhada, natação, as atividades com menos impacto, principalmente os exercícios na água, hidroginástica, etc., são muito benéficos, né? E não são traumáticos para as varizes, né? As corridas, elas podem serem realizadas, mas com cuidado para aqueles pacientes que têm grandes tendências. A mesma coisa, a depilação pode dar varizes com cera quente, cera fria? Geralmente não dá, mas tem alguns pacientes que têm uma intensidade de varicosidade, uma predisposição tão grande, que eu oriento, falo, não faça, porque é muito traumático, é o calor, né? O calor em excesso dá varize? Pode. Por quê? Porque o calor dilata os vasos. Você vê que no verão nossas veias ficam mais saltadas, no inverno quase não aparecem, né? Uma outra causa, subir escadas, por exemplo, que é muito comum perguntarem. É bom subir escada, descer e subir, mas 2 vezes, 3 vezes, agora sobe e desce todo dia. A pessoa trabalha numa loja, vai lá em cima buscar o sapato, desce, volta, vai. Aí acaba gerando um esforço maior, gerando as varizes. O calçado, salto alto dá varize? Não dá varize. Só que compromete muitas vezes a anatomia do pé. As pessoas que trabalham, têm o hábito de trabalhar muito só de salto alto, chega uma época, depois de anos, que ela não consegue ficar com o sapato embaixo, mesmo em casa. Por quê? Houve uma rigidez da musculatura
que aquilo não volta. Ela sente dor se ficar com uma sandália Rasteirinha. baixa, com uma rasteirinha. Muito bom. Alguma outra que o senhor queira me perguntar? Mas- Eu não me lembro agora. Falaremos no próximo bloco. O programa Roteiração dá um breve intervalo, voltamos a seguir.